O novo sempre vem. Tá aí uma afirmação que todo mundo conhece. Lidar com o novo para muitas pessoas pode ser algo que vai muito além da descoberta. Algumas pessoas até hoje não admitam que a nova era do futebol começou, mas é um grande fato que ciclicamente o futebol sempre se altera, de maneira a novos jogadores proporcionarem novas aventuras e assim fazerem do esporte mais popular do mundo uma prática cada vez mais popular e mais do que nunca contagiante. É um fato que a era Messi CR7 ainda tá viva na cabeça de muitas pessoas e não por menos. Desde 2006, quando ambos começaram a ter o auge, foram longos e incessantes anos em que Messi e Cristiano Ronaldo dominaram numa dinastia completa todo o cenário do futebol mundial. E vamos combinar que não somente o português e o argentino, como também outros jogadores, fizeram muita história no futebol. Mas é óbvio que o tempo passa para todo mundo. É natural que uma hora ou outra a aposentadoria viria. Ambos não estão aposentados, mas é apenas questão de tempo para isso acontecer. Então, no meio disso tudo, é mais que natural que outros jogadores geracionais surgiriam. E dentre eles, um francês vem realmente chamar a atenção de todo o planeta bola. E o Real Madrid agora, mais do que nunca, vai anunciar Kylian Mbappé, de maneira a assustar o mundo da bola a pensarmos o limite do que esse clube pode atingir, tendo agora um novo jogador que simplesmente quebra as barreiras do som quando o assunto é mundo da bola. Ele mal fez 25 anos e já tá na beira de ser um dos jogadores mais influentes que beiram uma loucura em todo o esporte, já campeão do mundo. Mas falta, claro, a orelhuda, desde que no Real Madrid não tenha esse problema, afinal de contas, orelhuda é com o Real mesmo. E sim, podemos dizer que essa transferência vai se confirmar. Segundo o jornal Marca da Espanha, Kylian Mbappé já assinou um contrato de 5 anos com o Real Madrid e vestirá a camisa merengue dentro de 133 dias, exatamente quando essa temporada acabar, as férias começarem e a outra dar prosseguimento. Teremos Mbappé no Real na temporada 24-25. Foi noticiado que na última terça-feira 13, o astro francês se reuniu com o presidente do Paris para informá-lo que deixaria o clube no dia 30 de junho. Além disso, ele pediu para que não lhe apresentasse outras propostas, pois já havia firmado um acordo com o time espanhol. De acordo com Marca, nos últimos dias, a comissão de Kylian recebeu uma sondagem de um grande clube do cenário mundial, mas não quis ouvir a proposta, pois o atacante já havia firmado o compromisso com o Real Madrid. O salário do futuro jogador do Real ainda não é conhecido, mas segundo o jornal espanhol, ele chegará como o mais bem pago do elenco. Além disso, e apesar, o valor não deve ser muito superior ao de nomes como Toni Kroos, Luka Modric e David Alaba. Esse é o fim de uma grande novela que dura desde 2017, quando o time de Madrid tentou a contratação do jogador do PSG até aqui. Desde então, as duas partes demonstraram sim interesse na transferência por diversas vezes, mas o negócio não havia se concretizado. Cada vez confirmado e mais perto no Real, já chegando no Real, Mbappé enfrentará um grande dilema. O craque francês usa a camisa 7 no PSG, mas o clube espanhol, o número já tem dono, Vinícius Júnior. Segundo o jornal AS, são 3 alternativas para Mbappé, as camisas 7, 9 ou 10. O 7 tem grande simbolismo, isso no Real. Cristiano Ronaldo imortalizou o número em sua passagem vistosa pelo clube merengue, mas antes outro ídolo histórico do clube vestiu a camisa 7, o atacante Raul. Mas ainda assim, as alternativas de Mbappé são consideráveis. Pegar o número do Vini Júnior é visto como improvável pela publicação, devido à importância do craque brasileiro no Real Madrid. Entretanto, o 7 é a camisa preferida de Mbappé. Os dois jogadores cultivam boa relação, e o AS vê como difícil que o atacante francês queira insistir. Pedir o número ao brasileiro seria como entrar com o pé esquerdo no vestiário, diz o jornal. A camisa 9 é outra opção, embora Mbappé tenha usado o número esporadicamente na carreira, especialmente no Mônaco. A princípio, a 9 está reservada a outro brasileiro, o Endrick, que se apresenta ao Real em julho. O último a usar o grande número foi Karim Benzema, hoje jogador do Al Ittihad. Por fim, a camisa 10 é considerada a alternativa mais provável. O atual dono é o meia Modric, que perdeu espaço no elenco e deve deixar o clube em junho em contrapartida para a ida do Inter Miami. Mbappé usa o 10 na seleção francesa, onde Griezmann é o dono da camisa 7. A apresentação que será marcada tem tudo para ser uma das maiores, se não a maior, da história do futebol mundial, pois se trata de um nome muito grande que já é Mbappé, com uma marca gigantesca que por si só representa o maior clube do mundo, justamente a marca Real Madrid. Falando em marca, Mbappé, o atacante pede proteção do sobrenome e da comemoração. O jogador francês entrou com solicitação na oficina de propriedade intelectual da União Europeia para explorar comercialmente mais 2 marcas suas. O pedido foi feito formalmente por advogados que representam Mbappé em Paris no dia 8 de fevereiro, visando a exploração comercial em diferentes setores do mercado da União, formada por 27 países. O atacante do Paris Saint-Germain tem outras 7 marcas associadas a ele, já protegidas por essa oficina, mas o movimento dele e seus representantes agora é de assegurar o uso da marca formada apenas pela palavra Mbappé. Segundo o portal F, Mbappé procurou também reservar para si a exploração da imagem de sua comemoração de braços cruzados, num desenho todo preto, mas com os polegares pintados de branco. Essas marcas poderão ser exploradas em produtos como cosméticos, perfumes, roupas, joias, material escolar, guarda-chuva,
bolsas e artigos de viagem. Mas aí que tá, será que a novela está desconcentrando o Real Madrid? O time tá perdendo o prumo? Ancelotti deu uma resposta forte. Nesse domingo 18, após o empate por 1-1 com o Rayo Vallecano por La Liga, o técnico dos merengues, Ancelotti, foi perguntado sobre o tema e não gostou. Questionado se a situação do craque francês pode estar tirando a concentração dos blancos em campo, o italiano foi direto na resposta. Quando foi que não estivemos concentrados? Eu creio que sempre estivemos, disparou o italiano em sua coletiva de imprensa. Estivemos concentrados hoje também, mesmo com as coisas não tendo saído tão bem pra gente. Para falar a verdade, reprovar algo que essa equipe fez até agora é complicado, acrescentou Carleto. Em tom de despedida, o próprio Kylian tenta também apagar um histórico ruim para cumprir o sonho do Paris. O PSG tenta de todo jeito conquistar a sua orelhuda na última temporada, ou melhor dizendo, no The Last Dance do Mbappé. É verdade que a equipe parisiense venceu o Real Sociedad por 2-0, e é irrefragável que Mbappé tem parte considerável nisso. Nunca fugindo das decisões, Mbappé se mostra um pilar nesse time, que por muitas vezes peca em vários momentos da temporada, e que após perder Messi e Neymar, se tornou uma equipe mais vazia tecnicamente. Mas ainda assim, Mbappé consegue suprir a ausência de mais tecnicidade que o coletivo acaba apresentando. Em junho desse ano, chega ao fim o contrato do camisa 7. Antes de se mudar, a missão do craque francês é clara: vencer a própria Champions e encerrar a obsessão parisiense pelo troféu. Para isso, Mbappé terá que superar um retrospecto pouco inspirado. Somando assistências e tentos anotados, o atacante ostenta um cartel de 60 gols com a camisa do Paris no torneio, só que 80% desses, porém, ocorreram na fase de grupos. Em 40 jogos na primeira fase da competição, são 28 gols e 20 assistências, gerando média de 1.2 gol por jogo ao Paris. No mata-mata, porém, essa média cai pela metade, são apenas 9 gols e 3 assistências em 18 partidas, números que se refletem também nas campanhas do time francês. Desde que chegou em 2017, Mbappé conseguiu chegar a uma final e uma semifinal pelo clube, mas caiu nas oitavas nos outros 4 anos. O aproveitamento decepcionante espanta a quem lembra da sua primeira temporada disputando a Liga dos Campeões, quando ainda defendia o Mônaco em 16-17. Naquele ano, o atacante passou os 3 jogos que disputou na fase de grupos em branco, porém conseguiu balançar as redes 6 vezes em 6 jogos do mata-mata, conduzindo o time para uma marcante semifinal. Esse nível de atuação do Mbappé nunca se repetiu na Champions, pelo menos não até agora. Em seu possível último ano em Paris, nada melhor do que dar uma resposta à altura no maior palco de futebol interclubes europeu. Reportagem da ESPN apurou com pessoas próximas que o camisa 7 Vinícius Júnior trata com muita expectativa a futura parceria com Mbappé no Real. Há um entendimento de que Mbappé ajudaria muito o Vini ter mais espaço em campo. Vale lembrar que o brasileiro tem sofrido e muito com a forte marcação dos rivais em campo. Conversei com uma pessoa próxima ao Vinícius, que aguarda ansiosamente a chegada do Mbappé, entende que vai se beneficiar e que vai sobrar espaço a tensões divididas. Ele aguarda essa chegada, sabe que vai se aproveitar. Mbappé é craque, faz diferença e vai ajudar o Vinícius Júnior, disse Gustavo Hoffmann durante o ESPN FC. O Real já havia apresentado seus termos a Kylian no mês passado, ao mesmo tempo em que havia ainda esperança na equipe francesa de convencer o camisa 7 a permanecer no Parc des Princes. Neymar vem buscar a bola, por elevação para Mbappé! Ele preferiu por dentro, Mbappé para Hakimi, para Mbappé! O Tartaruga Ninja tá demais! Gol! Viu em alguns jogos da Champions, olha aí. Vamos ver o Mbappé, Nossa Senhora agarrado, Mbappé ficou de pé perto da direita! Golaço! Que tentou puxar pela camisa, tentou de todo jeito parar o Tartaruga Ninja, não conseguiu! Não dá pra negar que o Real Madrid sentiu muito a ausência do seu goleiro, Thibaut Courtois, que em vários momentos foi decisivo e principalmente importante, sendo uma muralha belga no gol do Real, vem fazendo muita falta aos merengues. Há uma grande tendência de que ele volte logo e assim possa completar perfeitamente a meta da equipe merengue. Também é do conhecimento geral que para termos um bom gol, temos que ter uma boa zaga. Éder Militão, vindo do Porto, foi sem dúvidas um jogador que até hoje é uma das melhores contratações em custo-benefício de todos os últimos momentos do Real Madrid. Podemos falar o mesmo também de Davi Alaba. O jogador
austríaco que era do Bayern de Munique e veio para o Real Madrid, também é um pilar muito importante da defesa. Se você realmente se empolgou com a zaga, imagina no meio, principalmente pelo volantão, que é mais que um camisa 5, pode atuar como um camisa 10 e até como um camisa 9. Jude Bellingham mostrou sua polivalência e o motivo de ser um dos candidatos a ser o melhor do mundo em 2024, pois foi em muitos momentos de ausência e carência de posições que Jude Bellingham conseguiu fazer grandes gols, não somente importantes como decisivos e cruciais para o Real. Está praticamente vivo em todas as posições e posições de todo o planeta. Os títulos ainda seguem na cola do Real e essa é uma expectativa que Ancelotti quer continuar seguindo, com Mbappé como seu pilar. Ancelotti já testou outras formações e foi mesmo no 4-3-3 que Bellingham conseguiu se ajustar perfeitamente, pois é exatamente isso que o italiano quer continuar fazendo, mesmo com Kylian. Sabendo que Bellingham é o pilar do meio campo, essa posição consegue privilegiar o Jude, que gosta de fazer triangulações, jogadas com efeito de amplitude e alguém que consegue circundar o meio campo, tal qual os tempos de Zinedine Zidane do Real. Por isso manter o Bellingham é crucial. Talvez temos a maneira mais empolgante de se ver o atual Real Madrid de todo o planeta, não dá para não citar o ataque. Falei em vídeos anteriores que provavelmente o Rodrigo vazaria, mas em um novo 4-3-3 pode haver uma função do próprio Rodrigo permanecer na atual faixa do campo. Já acostumado com a pressão e com sua nova função, Rodrigo pode versatilmente atuar como um camisa 10 ou até mesmo um ponta de área. Porém é mesmo na ponta que Rodrigo vem se destacando. Sua velocidade e técnica para achar espaços, preencher lacunas e chutar muito bem fizeram de Rodrigo um dos principais pontas de todo o futebol atualmente. Aquele menino antes meio perdido do Santos parece realmente não existir mais nessa nova constituição do Real. O Real hoje não existe sem Rodrigo, pois em muitos momentos de desafogo ele é o responsável por motivar e fazer a equipe achar contra-ataques, além de concluir jogadas como nenhum outro. Por isso o Rodrigo não pode sair e tampouco ser vendido se o Real Madrid quiser continuar a pensar grande. E se eu falo em pensar grande, tenho que falar no prodígio brasileiro. Vini Malvadeza, desde que voltou, faz esse Real uma equipe ainda mais poderosa, mas não poderosa em relação a ter um ponta que consegue correr para todos os lados do campo. Eu falo em relação a um ponta que, além de muito tático e conseguir preencher funções que só Ancelotti pede, é muito técnico. O chute de Vinícius Júnior tem virado pombos sem asa e é difícil acreditar que o Real Madrid vai ficar muito tempo sem a presença do Vini. Ao contrário, esperamos que Vini consiga fazer 10 ou até mais tempo de longevidade no Real. E se eu tô falando em 10, é claro que você sabe, 10 anos, uma década ou qualquer o tempo que seja, para fazer Vinícius Júnior ser um dos maiores nomes da história do clube merengue. Se alguns brasileiros duvidam, pasmem, os europeus não duvidam, sabem muito bem da capacidade do Malvadeza e principalmente a maneira pela qual ele vem se adequando ao atual esquema da equipe. A camisa 7 que lhe foi incumbida não é por acaso, é porque é senso comum no Real que se sabe que Vinícius Júnior é o cara perfeito para transitar em qualquer faixa do campo, que mesmo com tantas críticas, amadureceu em meio ao caos. E se hoje é difícil ver o Real Madrid sem Rodrigo, sem Vinícius Júnior então parece impossível. O Real parece até nem existir se o menino Malvadeza decidir sair. Eis que chega a cereja do bolo. Estou falando de Kylian Mbappé, o camisa 9 mais procurado dentre todos os camisas 9. Ele atua como 7, mas a 9 é a incumbência que Florentino Pérez quer fazer com que ele jogue no clube. Não dá para simplesmente tirar os dois brasileiros, é quase impossível querer ganhar tudo e tirar Vini ou Rodrigo da jogada. É um fato que Mbappé vai ter que baixar um pouco a bola e atentar-se ao que Carleto irá pedir a ele, uma atenção tática e técnica para que ele possa se adaptar à função de falso 9, aquela que em outros tempos seria tão preenchida por outros jogadores, mas de nenhum modo há um jogador tecnicamente passível de conseguir preencher da mesma maneira que Mbappé. Tecnicamente, Mbappé na sua posição está acima de qualquer outro jogador do mundo. Sua diferença em relação a Erling Haaland é a maneira pela qual ele consegue ser proativo, tem uma versatilidade, um talento, um verdadeiro craque, não só alguém que empurra bolas para rede. Não desmerecendo Haaland, mas ele e Mbappé são jogadores diferentes, até porque atuam em posições diferentes e são funcionalmente também diferentes. E aplicavelmente, Carlo Ancelotti, que já conseguiu extrair de jogadores até mais limitados grandes talentos e capacidades, fará a mesma coisa com Kylian. E é assustador pensar que a competitividade do mundo inteiro vai diminuir gradativamente.